Você já pensou quanto você teria que investir para ter um salário mínimo ali por mês, né, de dividendos, sem precisar sair, sem precisar trabalhar 30 dias para você ter essa renda, né, suportar tudo que a gente suporta aí, desde metrô, desde acordar cedo, desde todo esse estresse. Por que eu estou usando como parâmetro um salário mínimo? Porque segundo o IBGE, tá, esses são os últimos dados do IBGE, ali de 22 para 23, 60% da população recebe um salário mínimo, até um salário mínimo. Ser os outros 30 recebendo de 1 a 3 salários mínimos e 8% restante ali que receba mais do que 3 salários mínimos, aí 5 salários mínimos. Então é um parâmetro interessante de partida. Se você recebe um salário mínimo, se você recebe mais que um salário mínimo, seu projeto de investimento ele pode te levar a conseguir essa renda sem exatamente você depender de todo esse esforço que você está desprendendo, de todo esse trabalho que você desprende, esse tempo da sua vida que é gasto às vezes por um salário que você poderia conseguir com o valor investido. Hoje a gente vai ver isso. Eu vou fazer aqui com vocês esse cálculo para a gente ver com dois fundos imobiliários bem diferentes. Um fundo imobiliário ali que é de tijolo, né? Tijolo renda urbana, no caso o Gari, eu vou usar como exemplo ele, Gari 11, e também com o MXRF 11, que é um fundo de papel. São dois fundos diferentes ali na sua essência, apesar de os dois serem base 10, ou seja, os dois são fundos imobiliários de até R$10, só que é importante para você ver a diferença de valores, já que você vai ter sempre uma carteira diversificada e nunca investir tudo em um fundo imobiliário só. Então, como que você teria, né, um salário mínimo, quanto você ia precisar investir, quantas cotas comprar para você ter um salário mínimo por mês ali, isento de imposto, ou seja, líquido, com investimento, para você ter esse salário mensal. Vamos conferir, eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo bem interessante. Conseguir um salário mínimo ali de dividendos por mês, né, de proventos no caso, pode ser o seu objetivo aí inicial para você investidor que está começando. Sempre tente visualizar aquilo que está dentro das suas possibilidades. Você pode colocar metas aos poucos. Por exemplo, eu quero 10 mil investido, eu quero conseguir 100 de proventos por mês. Depois que você atingir essa marca, aí sim você vai colocando outras marcas. Por que você deve fazer isso? Conforme você vai dividindo seus objetivos, você consegue ver ele acontecendo de forma mais clara. Resultados que vêm em períodos curtos de tempo te mantém seguindo no projeto do que um resultado que só vai vir após longos e longos anos onde você pode desistir do percurso. Para quem não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mark, eu invisto há praticamente 3 anos já em fundos imobiliários, ações e outros investimentos, e nesse canal eu mostro a minha trajetória aqui de investidor, para que vocês possam acompanhar e também ver como que qualquer pessoa pode investir e conseguir transformar a sua vida. Vamos para a tela que eu quero mostrar para vocês aqui os dados e já mostrar para vocês o quanto que você vai precisar investir para conseguir chegar nesse valor. Bora! Esses são os dados, né, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui sobre o IBGE, quando ele fez essa análise, né, e trouxe aqui os valores. A pesquisa realizada pelo IBGE trouxe uma análise detalhada da distribuição de renda entre a população brasileira. Segundo o relatório, 60,1% dos brasileiros viviam com até um salário mínimo per capita, isso até 2022, ou seja, nos últimos anos aqui. E outros 31,8% tinham renda entre 1 e 3 salários mínimos e apenas 8,1 contavam com mais de 3 salários mínimos mensais. Esses indicadores aqui eles saíram no 2023, ou seja, 2 anos de diferença. Com certeza não mudou muito do que era essa realidade, pelo menos nesses períodos de anos. O salário mínimo no momento é de 1.518 agora em 2025, tá? O último salário mínimo que nós temos aqui, ó, o valor de 1.518 representa uma elevação de 106, significa 7,5 de reajuste, portanto acima da inflação no período, ou seja, comparando com 2024, tá? Então aqui nós temos o salário mínimo atual e o objetivo nesse vídeo é mostrar em dois fundos imobiliários. Esses dois fundos imobiliários eu tenho na minha carteira, né? Até quero mostrar aqui para vocês o valor que eu tenho investido neles e a gente vai também usar eles como exemplo para fazer esse cálculo de quanto que a gente precisaria investir para você ter um salário mínimo aí infinitamente aí para sempre dos seus proventos, ou seja, sem precisar sequer sair de casa. Vou mostrar aqui para vocês os FIIs. Então eu tenho aqui o MXRF11, vocês estão vendo aqui que estou com 853 cotas dele no momento, tá? Ele está aqui o valor de 9,4 e eu tenho aqui aproximadamente R$8.000 nele investido. Aqui está 7.711 porque ele está um pouquinho abaixo, aqui é o 5,31%, mas praticamente 8.000 aqui nele. Descendo mais um pouco eu tenho também o Gari 11 aqui também. O Gari 11, que diferente do MXRF 11, que é um fundo imobiliário de papel, o Gari 11 é um fundo imobiliário de tijolo. Então eu tenho nele aqui 572 cotas, o valor praticamente nele de R$5.000 também. Aqui ó, 5.000, porém ele está 4.759 porque nós estamos com uma desvalorização também aqui de 6,82%, mas é R$5.000 aplicados nele, beleza?
O yield dele está de 12,71 e o yield aqui no MXRF11 de 12,72. Tudo isso vai ser importante para a gente fazer esse cálculo de acordo com o valor da cota e a quantidade de cotas. Como a gente sabe, tudo isso varia de como que você comprou seus fundos imobiliários, qual foi o preço médio, tudo isso pode influenciar. Vou usar aqui também, vou mostrar aqui para vocês quanto esse fundo imobiliário está me gerando com esse valor investido no momento. A gente vai aqui em proventos. Aqui na aba proventos eu posso abrir essa tabela e posso aqui filtrar, né, os fundos imobiliários para a gente ver somente eles. Por exemplo, eu vou colocar aqui o MXRF11 primeiramente. Seleciono o MXRF11, ele vai mostrar os valores que ele pagou, somente ele, e não todos os fundos. Então está filtrado aqui por ele. A gente pode ver aqui em 2025, ó, eu já estou na média de R$ 75,87 e R$ 84,85. Tá, eu estou recebendo dividendos dele entre 75 e 85, ou seja, varia porque às vezes ele paga 9 centavos, às vezes ele paga 10 centavos por cota, e aí com a quantidade de cotas pode ter uma variação aí de 5 e 10 reais dependendo do contexto. Então por mês aqui praticamente essa média entre 80 reais, aí tirando uma média desses valores aqui entre 75 e 85 por mês. O último dividendo que eu recebi dele, ou seja, nesse mês aqui desse vídeo, foi de 75,87. No caso do Gari, também são dois fundos imobiliários que eu comecei a aportar nesse momento que eles baixaram o PVP. Então pode ver que aqui eu não recebia nada com ele porque eu só tinha poucas cotas, 10 cotas dele, 9. Eu comecei a investir forte mesmo aqui em outubro de 2024 foi quando ele começou a me pagar cada vez mais. Colocando agora o Gari 11, a gente vai aqui selecionar ele na lista, ó. O Gari 11, pode ver que o Gari 11 também é um fundo imobiliário que eu comecei a investir há pouco tempo. Ali para julho de 2024, aqui onde eu comprei as minhas primeiras cotas, já comecei a receber em agosto, ó, 38,80, e aí 48,11, 49, e ele foi aumentando também os dividendos. E sempre é interessante nos fundos imobiliários que depois ele chega num valor, né, que você está investido, que ele fica dentre duas médias ali, tendo uma variação de 1 centavo para baixo, 1 centavo para cima, e você consegue ter um parâmetro de valor que sempre vai te acompanhar. E isso é importante para você saber ali quando você estiver vivendo, né, de dividendos, você tiver de rendimento, quanto que eu tenho que ter a mais, um pouquinho do PVP a mais para poder sempre ter aquela tranquilidade do que você vai receber. No caso dele, eu já estou recebendo aqui, vamos ver aqui uma variação entre 45 e 50 reais. A gente vê aqui, ó, foi 50 o que eu recebi em janeiro, 45 aqui em fevereiro, 47, 48 em março. Então tá variando também ali entre 50 e 45 reais, o último sendo 47 e 48 agora em março também. E aqui a gente consegue ver o total que eu já recebi dele em todos esses meses, né, que foi 382,69 aqui no caso do Gari, tá? No caso do MXRF11, no total dele eu recebi já 421,99, ou seja, isso aí é um aumento de patrimônio, porque isso aqui foi comprado e esses foram os dividendos que aumentaram meu patrimônio, ou seja, recebendo dividendos eu já recebi 421, também eu tenho ele há mais tempo e isso influencia com certeza. Vamos agora para uma planilha. Eu vou mostrar a conta para vocês, mas eu vou mostrar uma planilha que fica mais didático para a gente entender também. Eu deixei aqui os dois aqui exemplificados, ó, o MXRF11 e o Gari 11. O interessante dessa minha planilha é que eu jogo aqui o fundo imobiliário, ele já busca o valor da cota para mim diretamente do momento atual. Então ela já está programada para isso. Se eu jogasse qualquer outro fundo imobiliário aqui, ele também buscaria o valor. Por exemplo, se eu colocar aqui BTLG 11, ó, fica vendo o valor, olhando o valor aqui da cota, fica vendo que vai mudar quando eu clicar fora. Ó. Olha lá, 96,9 que é o valor do BTLG. Vamos voltar aqui para o nosso Gari 11, que é o exemplo, e a gente vai simular com esses dois fundos imobiliários que não passam de 10 reais aqui, para a gente ver quanto a gente precisa para um salário mínimo. Para você saber diretamente pelo salário com uma calculadora, tá? Eu vou mostrar aqui na fórmula, mas eu queria mostrar a conta para você fazer isso. Assim você pode usar para qualquer fundo imobiliário para você fazer o cálculo também. Usando aqui na tabela primeiramente, depois a gente vai fazer a conta para mostrar para vocês como é que você faz. Cada quantidade de cotas que eu inseri aqui nessa parte, ela vai fazer esse cálculo para mim. Vai pegar essa quantidade aqui, vai multiplicar pelo dividendo e jogar aqui no dividendo total. E também, conforme eu for jogando a quantidade, ela vai multiplicar o valor de cada cota que eu comprei também para eu saber quanto eu investi, qual foi o valor investido. Então, jogando aqui 100 cotas, por exemplo, do MXRF11 e soltando, ó, olha aqui, dá R$ 904, porque 100 vezes R$ 9,04 que custa cada cota, e aqui ele também multiplicou 100 vezes 0,09, que dá um total de R$ 9,00 de dividendos. Então isso aqui eu teria o total a receber de R$ 9,00 aqui, com 100 cotas investidas, R$ 9,00 por mês, tá? A gente vai receber esse dividendo aqui. Então se você
tem essa base, você consegue fazer o cálculo dessa forma, ou como eu disse, com a calculadora para você saber o que? A quantidade de cotas. Por exemplo, joguei aqui uma calculadora para vocês verem. Então nessa calculadora aqui que a gente vai pegar o valor do salário mínimo. A gente viu aqui que o valor do salário mínimo tá 1.518, ó, 1.518 reais aqui, que é o valor atual do salário mínimo. A gente vai pegar então esse valor, deixa eu voltar aqui para a planilha, e vai jogar aqui, ó, 1.518 reais. E aí você vai dividir esse valor pelo valor do dividendo, dividido por quanto que está pagando o MXRF11, 9 centavos por cota. Então eu vou fazer dividido por 0,09. E ele vai me dar a quantidade de 16.866 aqui. O que que é isso? 16.866 cotas. Então você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar, meus caros, aqui essas 16.866 pelo valor que ele custa, que é R$ 9,04. Ou seja, 16.866 cotas de MXRF11 me custaram 16.866 vezes R$ 9,04 que custa cada cota, que é o que a gente vai fazer aqui. Então eu faço vezes 9,04, que vai dar um total de 152.474, ou seja, esse aqui seria o valor investido. Eu vou jogar aqui para ficar mais fácil na fórmula que ela vai fazer aqui para mim, que é esse valor aí que a gente viu, 16.867, né? Eu vou até arredondar para não ficar quebrado aqui, 16.867 cotas, que dá um total investido de R$ 152.477 e um total de dividendo mensal, ou seja, eu vou receber por mês aqui de renda, tá, com esse valor investido. O valor vai ficar lá sempre investido e sempre me gerando todo mês essa renda aqui de R$ 1.518,03. E eu já teria então o salário mínimo. Para você fazer no Gari, você pode fazer a mesma conta. Como eu já tenho aqui, né, e a gente já explicou, eu vou já jogar direto para ficar mais rápido, que é 18.975 cotas. Então, apagando aqui, eu vou tirar isso aqui, vou jogar aqui, 18.975 cotas, que vai me dar um total de R$ 157.682,25, que também vai me dar 1.518, que é o salário mínimo. Então, tirando aqui por base, no MXRF11 eu precisaria de 152 mil no momento atual, tá? Que a cota está valendo 9,4 e está pagando esse dividendo aqui. Eu precisaria de 152.477 para me gerar um salário mínimo por mês. E no Gari, 157.682. A gente vê que a diferença não é tão grande, só que isso aqui é o correto a se fazer. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e for investir e vai jogar no MXRF11 porque ele é menos, ou visando fundos imobiliários que até tem um yield maior, que pagam mais com menos valor investido. Por quê? Porque assim você estaria colocando em risco a sua carteira. O ideal é você diversificar, ou seja, até usar todos esses fundos imobiliários aqui e dividir esse valor. Você vai colocar de forma igual em cada um e nunca em um só. Tanto que aqui eu estou mostrando dois fundos imobiliários diferentes com valor concentrado neles, mas o ideal seria você dividir esse valor entre os dois. A gente vê aqui até que deu um valor total, né? Porque a fórmula aqui estava com um total também, ou seja, como se eu tivesse diversificado aqui entre os dois e receberia R$3.000 com 150 mil em cada um. Mas é importante a gente ver que com 152 aí, praticamente 150 mil reais, você estaria livre do trabalho que às vezes você vai fazer por anos, por 30 dias, com todo o estresse que você passa. Você pode até ver esse vídeo aqui e pensar, poxa, interessante, 150 mil é o valor que eu conseguiria me libertar disso, né? Eu poderia receber o meu salário mínimo sem precisar trabalhar, eu poderia me dedicar a estudo, sabendo que as contas pelo menos básicas estão pagas, eu poderia tentar ter um outro trabalho mesmo assim, apenas para ter uma outra renda além dessa aqui que já ia estar garantindo muita coisa para mim, já me ajudando, complementando a minha renda, né, ou o que for. Tem vários motivos para isso. Só que você deve pensar, é muito dinheiro para se fazer. 150 mil, não tenho 150 mil e provavelmente eu não vou ter, ainda mais se eu ganho um salário mínimo ou ganho menos do que isso. Porém, esse valor ele é construído no longo do tempo. E o mais interessante, meus caras, é que quando você está investindo, você não vai pegar 150 mil de uma vez e vai jogar. Aqui no exemplo, aqui a gente jogou para ver quando você chega lá. Só que essa meta, o processo de você chegar nela, ela acontece de uma forma muito mais rápida do que você ter que guardar 150 mil. Você não vai guardar 150 mil. Existe o fator dos juros compostos no investimento, que significa o quê? Quando você investe R$1.000, por exemplo, ali que a gente viu no fundo imobiliário MXRF11, você já vai receber praticamente R$10, um pouco mais. Quando você faz isso,
você já gera com o próprio dividendo dele o valor para você comprar uma cota sem pôr dinheiro. Então o seu aporte, ele se complementa com esse valor, com essa cota que você já compra. Conforme for passando o tempo, você for investindo, você vai começar a comprar 2, 3, 4, 5 cotas com o próprio dividendo, porque você continua aportando e investindo. Então começa a acelerar o seu investimento, e quando você chegar lá, desses 150 mil, uma boa parte desse valor vai vir dos seus próprios rendimentos, dos seus próprios dividendos mensais. Por isso que o investimento é uma coisa tão incrível, porque ele te gera a própria renda para ele próprio fazer essa máquina crescer e girar. Então se você é disciplinado e você coloca todo mês um valor X, às vezes o que você pode, o que você tem, e claro, se esforce para você conseguir colocar quanto mais. Porém você vai chegando. Eu estou aqui há 3 anos investindo. Eu não imaginava que eu consegui passar ali em menos de 3 anos 100 mil reais. E eu consegui passar 100 mil reais com isso, com essa disciplina. Eu busquei formas de conseguir aportar mais, com certeza. Eu estudei, eu busquei oportunidade de trabalho, eu busquei concurso público, eu busquei fontes de renda extra, trabalhos na internet, às vezes madrugando na internet, fazendo trabalho, conteúdo, site de vendas. Eu me esforcei em todas as formas que eu pude fazer, e na economia também, fazendo o possível para economizar em tudo que eu poderia economizar, tudo para ir atrás desse objetivo. E agora eu estou caminhando cada vez mais. Vocês viram ali a minha carteira, por isso que eu mostro para vocês aqui, para mostrar que é possível, que eu, uma pessoa simples, comum, como todo mundo, consegui também chegar à marca de 100 mil. E para mim isso é muito especial, porque é uma marca que mostra a sua superação e o quanto você se privou de coisas e o quanto você lutou, né, para conseguir chegar a um valor desse. Então eu digo para vocês, é possível, e você pode fazer isso também. Você pode tirar esse peso da responsabilidade de às vezes ter que se esforçar tanto para ganhar um salário mínimo, sendo que você pode construir isso pouco a pouco e ter um salário mínimo, ter um valor caindo mensal para você por algo que você merece, porque você conquistou e construiu. A mensagem desse vídeo é essa: a simulação você pode fazer, como eu mostrei ali com a calculadora, bem simples. É mais para ajudar e para mostrar para vocês que é possível. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e que vocês se motivem a investir e a chegar nesse objetivo, porque é possível. Eu sou prova disso. Mostra aqui o meu canal desde os meus primeiros dividendos. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo vai ver lá desde os primeiros aportes, desde quando a carteira não tinha nem 10, nem 15, nem 20, tudo isso foi acontecendo e eu fui mostrando aqui nesse canal. E essa ideia é que vocês também possam transformar a vida de vocês, porque a independência financeira não é mais um sonho, e sim uma realidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo e até!